encarnados e desencarnados, né? Nós sabemos que estamos aqui, nós podemos nos ver, mas também temos presentes espíritos, né? Seres que já desencarnaram, alguns deles nossos familiares, parentes ou amigos, que aproveitam esses momentos para estarem reunidos conosco. E agradecer muito à diretoria desta casa, ao nosso amigo José Luiz, pelo convite que nos fez para participarmos desta 29ª Semana de Kardec. Para mim é uma grande honra estar aqui nesta casa, que nós tanto admiramos e respeitamos. E o tema que nos foi apresentado tem o título Kardec e as Leis Morais. O Livro dos Espíritos, como foi bem mencionado pelo nosso irmão Juraci, né, que vai completar 168 anos daqui a 2 dias, né, de publicação, por Allan Kardec, ele está dividido em 4 partes. Né? A primeira parte do Livro dos Espíritos são as causas primárias, né, a origem das coisas, do planeta, da vida, da origem dos espíritos. Depois, a segunda parte, o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos. Então, nessa segunda parte, tem ali muitas questões explicando como é que é o mundo espiritual. Quando a gente desencarna, né, o corpo morre, a gente vai lá, como é que funciona lá no mundo espiritual? Como é que os espíritos interagem conosco? Muitas questões maravilhosas. A terceira parte do Livro dos Espíritos é o objeto do nosso estudo de hoje. Tem o título As Leis Morais, ou as Leis de Deus, as Leis Divinas. E a quarta parte são as Esperanças e Consolações. Então esse livro, essa obra magnífica, o Livro dos Espíritos, é composta por 1019 perguntas e respostas. E ali nós encontramos as respostas para todas as grandes questões da humanidade. Quem nós somos, de onde nós viemos, o que acontece depois da morte, por que existem desigualdades sociais, por que existe o mal, como é que o mal começou, como é que o mal vai terminar. A nossa irmã Rita leu essa mensagem para nós, tão boa, né? Amai os vossos inimigos, né? Onde diz que o mal é temporário. Aquelas pessoas que estão vivendo o mal, logo vão se tornar pessoas do bem também. Então vamos hoje nos dedicar a examinar a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Nessa terceira parte, os espíritos superiores revelaram a Allan Kardec, e ele colocou no livro, que existem 10 leis morais, 10 leis divinas. E o homem de bem, as pessoas que fazem o bem, têm que obedecer essas leis. Quando a gente desobedece essas leis, nós estamos incorrendo no mal. Por isso que é importante conhecermos essas leis. Essas leis de Deus, elas refletem a vontade de Deus. Quando nós oramos a prece, o Pai Nosso, nós não dizemos, Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está expressa nessas 10 leis. Então o estudo dessa terceira parte do Livro dos Espíritos é muito importante. Nós devemos aproveitar nas palestras e também em grupos de estudo, participarmos para conhecermos essas 10 leis. Muito bem, quais são essas 10 leis? Nós vamos citar o nome das 10 aqui, tá bom? A primeira lei é a lei da adoração. A segunda, a lei do trabalho. A terceira, a lei da reprodução. A quarta, a lei da conservação. A quinta, a lei da destruição. Depois a sexta, a lei de sociedade. A sétima é muito conhecida por nós, aqui é a lei do progresso. Uma lei que é muito... Nós falamos muito no Espiritismo sobre a lei do progresso. Depois a sétima, a lei de igualdade. A oitava, a lei de liberdade. Aliás, a nona, né? E a décima, que tem um título tríplice, são 3 nomes, né? Todas as 9 que nós vimos até agora é um nome só, né? A décima tem o título Lei de Justiça, Amor, quem me ajuda aí, quem conhece? E, isso, obrigado, e Caridade. Lei de Justiça, Amor e Caridade. Na hora que a gente chegou na décima aqui, a maioria de nós já esqueceu as primeiras, né? É muita lei, né? Falei, meu Deus, como é que eu vou conhecer todas essas leis, memorizar isso, conhecer as leis e praticar, né? Então nós temos uma boa notícia.
No próprio livro, em O Livro dos Espíritos, Kardec escreveu, inspirado pelos Espíritos Superiores, e diz, olha, essa 10ª, que é a lei de justiça, amor e caridade, é a mais importante de todas. E ela abrange todas as outras 9. Opa, então vai facilitar a nossa vida, né? Se a gente colocar uma atenção nessa 10ª lei, de uma certa forma, nós estamos estudando as 10 leis de Deus, estudando essa lei de justiça, amor e caridade. Então nós vamos dedicar, na noite de hoje, a examinar com mais profundidade essa 10ª lei, que tem esse título tríplice, né? Lei de justiça. Vou pedir para todos nós memorizarmos esse nome, tá bom? Só essa, a 10ª lei. Lei de justiça, amor e caridade. Bom, nós vamos perceber que até o nome dessa lei tem uma origem muito importante, uma origem histórica. Porque nós aprendemos que Deus e Jesus enviaram a primeira revelação de Deus para a humanidade na Terra, veio com Moisés, né? E o Moisés trouxe aqueles 10 mandamentos. E isso aconteceu há aproximadamente 1.200 anos antes de Jesus, mais de 1000 anos antes de Jesus. E ali Moisés apresentou quais são os 10 mandamentos, aqueles, né, que a gente está familiarizado, não roubarás, não matarás, não cometerás adultério. E depois ele apresentou as penalidades para quem descumprisse essa lei. Bom, não pode cometer adultério. Mas e se a pessoa cometer adultério? Aí tinha uma consequência prevista na lei. Então ele, Moisés, quando ele estabelece essas consequências do descumprimento dos 10 mandamentos, ele criou ali a lei da justiça. Então, por meio de Moisés, foi revelado para a humanidade a lei da justiça. Jesus, quando veio, ele ensinou a lei mais importante de todas. Qual que é? A lei do amor. Maravilha, né? A lei do amor. E depois, quando veio Allan Kardec, no ano de 1857, ele vai colocar uma ênfase também no amor, igual Jesus ensinou. Só que Kardec, inspirado pelos Espíritos Superiores, ele vai escolher uma outra palavrinha, que quer dizer amor também, mas ela é uma palavra mais específica, é o amor em ação, é o amor que você tem que estar fazendo alguma coisa pelo próximo. Porque a palavra amor, no decorrer dos séculos, ela ficou uma palavra assim com muitos significados. A pessoa fala, eu amo o fulano, a pessoa tal. Aí você fala, que bom que você ama, inclusive ela está doente, vamos lá visitar, ajudar. Não posso ir. Então o amar parece que é assim uma coisa de gostar, né? Está ligado a um sentimento que não é muito claro. Agora a palavra que Kardec elegeu para expressar que é o amor na prática, em ação, essa não tem como ter dúvida. Qual é essa palavrinha que no Espiritismo? Caridade. Olha que maravilha, né? Parece um coro, né? Todo mundo é combinado, caridade. Por isso que Allan Kardec elegeu, o que os Espíritos Superiores lhe revelaram, a frase que podemos considerar como uma frase emblemática do Espiritismo. Eu tenho certeza que todos vão completar o final da frase. Eu começo e vocês terminam. Fora da caridade não há salvação. Olha que maravilha, né? A caridade. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, nós, fora da caridade, não nos libertamos do sofrimento, não nos libertamos do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Somente com a caridade nós vamos conquistar a paz interior, a felicidade. Então veja, Moisés trouxe a lei da justiça, 1.200 anos antes de Jesus. O próprio Jesus trouxe a lei do amor. E o Espiritismo veio colocar o foco no amor em ação, que é a caridade. Olha as 3 palavrinhas: justiça, amor e caridade. Exatamente a denominação da 10ª lei. Então é uma lei que vai integrando. Jesus confirma a lei de Moisés, existe uma lei de justiça. Confirma a lei de Jesus, existe uma lei do amor. Mas é importante que esse amor seja praticado. Então essa 10ª lei, ela por si só, meus irmãos, é uma demonstração do grande amor de Deus pela humanidade. Porque se essas 3 leis fossem separadas,
Né? Nós vimos que essa é a 10ª. Né? Quando chegou na 9ª, podia vir a lei da justiça, a 10ª, depois a 11ª, a lei do amor, e a 12ª, a lei da caridade. Não poderia ser separado em 3 leis? Mas se Jesus revelou para a humanidade que tinha que ser as 3 juntas, teve uma razão de ser. E essa razão é o amor de Deus para conosco. Porque se essas leis fossem separadas, a lei da justiça, ela seria aplicada com mais rigor, como era na época de Moisés. Dente por dente, olho por olho. Quando a espiritualidade integrou essas 3 leis numa lei só, não existe mais, não devemos mais falar em lei de justiça separadamente. É juntos, lei de justiça, amor e caridade. Essas 3 estão interligadas entre si. Por quê? Para nos mostrar que o amor de Deus é tão grande para conosco, que aqueles equívocos que nós cometemos em encarnações passadas e nesta encarnação, que nós estamos sujeitos à lei da justiça. Nós vamos ter que passar por experiências que são consequências daqueles erros que a gente cometeu. Agora, será que essas experiências difíceis, desafiadoras, que não são punitivas, porque Deus não castiga ninguém, mas são experiências educativas, nós vamos passar por situações difíceis para nós sentirmos em nós mesmos a dor que a gente causou no outro, a lei da justiça. Mas o livro dos Espíritos está nos dizendo que não existe lei de justiça isoladamente. Existe lei de justiça, amor e caridade. Por quê? Para nos ensinar que o amor e a caridade têm influência na lei da justiça. Ou seja, se a gente está programado numa determinada encarnação passar por determinados desafios, por determinadas experiências dolorosas, não por castigo, porque Deus não castiga, mas pelo aprendizado da nossa alma, pelo que nós fizemos no passado, se nós muito amarmos e muito praticarmos a caridade, o que vai acontecer com as experiências difíceis? Elas vão diminuir. Muito bom. E podem diminuir tanto que podem até desaparecer. Depende do quanto a pessoa ama, o quanto que ela pratica caridade. Mas será que o Espiritismo então está trazendo uma grande novidade? Não. Lá no Evangelho já estava escrito isso. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 4, Pedro já escreveu isso. O que significa essa lei de justiça, amor e caridade? Ele escreveu assim, vocês completem aí, tá? O amor cobre uma multidão de pecados. Veja que essa frase do Pedro não é tão conhecida. E essa frase do apóstolo Pedro, ela reflete exatamente essa lei de justiça, amor e caridade. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, os equívocos que nós cometemos, eles podem ser aliviados, abrandados, se nós muito amarmos. Por isso que a doutrina espírita, ela é conhecida como a doutrina consoladora. Ela nos traz um consolo. Cada um de nós pode mudar a sua vida, transformar a sua vida para melhor, fazendo o quê? Praticando a caridade. O foco da doutrina espírita é essa. Se alguém perguntasse, nós vimos hoje tem 4 ou 5 irmãos que estão vindo pela primeira vez, não sei se é a primeira vez no Espiritismo, né? Mas estão vindo pela primeira vez. Se alguém perguntasse para a gente, né, as pessoas que frequentam mais tempo aqui, quando você sai ali fora, vamos dizer que alguém te encontra e fala, olha, eu vejo que você vem aqui há tantos anos, e você participa, você é sempre uma pessoa assim, diferente. Eu queria saber uma coisa, porque eu sou de uma outra religião, mas eu queria que você me explicasse o que é esse negócio de espiritismo. Vamos dizer que a pessoa não sabe nada. Você fala, nossa, eu vou ter que falar muita coisa aqui. Cada um vai planejar, vou falar da reencarnação, lei do progresso, as leis morais, e cada um vai preparando a sua resposta. Gente, vou levar uma meia hora aqui para responder essa pergunta. O que é o espiritismo? Aí você enche o pulmão para começar a falar. Eu vou explicar tudo que eu aprendi lá no André Luiz. Só que antes da gente responder, a pessoa fala assim, não, mas eu queria que você me dissesse o que o Espiritismo ensina em apenas uma palavra. Qual que seria essa palavra? É a caridade.
Puxa, mas e a reencarnação? E esses outros ensinamentos? Se a gente acredita na reencarnação, mas não pratica caridade, o que adianta? Caridade é a mensagem central da doutrina espírita. Por isso que Allan Kardec elegeu fora da caridade não há salvação. Então vamos analisar essa lei tríplice, lei de justiça, amor e caridade. Então, se nós temos na nossa programação encarnatória passar por algumas experiências desafiadoras, algumas experiências difíceis, mas se a gente praticar muito a caridade, essas experiências podem ser aliviadas ou até mesmo eliminadas. Vamos dar um exemplo que nós gostamos muito, até outro dia o Zé Luiz lembrou desse caso. Está em um livro recebido pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. O título do livro é A Vida Escreve, e pelo espírito Hilário. E nesse livro, no capítulo 20, tem o título Merecimento. E ali o espírito Hilário relatou pela mediunidade do Chico Xavier, pela psicografia, a história de um irmão nosso, chamado Saturnino Pereira. Ele diz o seguinte, que o Saturnino Pereira era espírita e todo mundo gostava dele. Era aquela pessoa prestativa, no centro espírita era o primeiro que chegava, era um dos últimos que saía, tudo que precisava de voluntário, precisa de ajuda para carregar a cesta básica, ele levantava a mão, sempre Saturnino estava ali colaborando. Em casa também, era um pai dedicado, um marido cuidadoso. No trabalho, então, todo mundo gostava do Saturnino. Porque quando ele terminava o trabalho dele, ele já ia ajudar as outras pessoas. Falava, como é que está aí? Você está precisando de ajuda? Aquela pessoa, né, agradável, né? E ele trabalhava numa tecelagem, né, mexendo com aquelas máquinas, né? E aí um dia aconteceu um acidente com o Saturnino Pereira. E ele machucou gravemente o braço dele. E aí alguns dos trabalhadores da tecelagem pegaram um pano, amarraram assim para proteger, e o dono da tecelagem falou, não, eu faço questão. Ele mesmo levou o Saturnino Pereira para o hospital. Aí chegou no hospital, os médicos fizeram todos os procedimentos e falaram, olha, o acidente foi muito grave, mas felizmente conseguimos salvar o braço dele. Mas nós não conseguimos evitar que ele perdesse o dedo polegar. E aí, fez a cirurgia, fez a amputação do dedo, ele voltou, e aí começou a encontrar as pessoas, né? E as pessoas começaram aquele burburinho, eu falei, gente, mas não é possível. Logo o Saturnino, uma pessoa bacana, gente do bem, só faz o bem para os outros, nunca vi o Saturnino falar mal de ninguém. E tem gente fazendo tanta coisa ruim, tem gente que cai o avião, a pessoa não morre, o Saturnino trabalhando aqui, fazendo bem, ocorre um acidente dele, isso não é justo. E começou as pessoas falando, né? E o Saturnino, de tanto ouvir um falar, outro falar, não, mas não é possível, logo o Saturnino, né? Ele foi ouvindo aquilo e acabou que ele foi ficando meio triste, né? Ele falou, puxa vida, será que houve um engano, né, uma injustiça? Ele foi ficando assim meio com ele mesmo, nunca abriu a boca para reclamar. Aí à noite, no mesmo dia, ele foi na reunião no Centro Espírita, uma reunião mediúnica, né? Reunião mediúnica normalmente são poucas pessoas, né? Ali nessa reunião eram 10 pessoas, médiuns, né? E os espíritos dão as suas manifestações. E aí quando chegou no final da reunião, o espírito, que é o dirigente do grupo, ele percebeu que o Saturnino, aquele dedo, a tipóia assim, estava para baixo, né? Estava triste, meio desanimado. Não é fácil, né, uma situação dessa. Aí ele virou e falou, Saturnino, antes de terminar a reunião, tem uma mensagem para você. Isso o espírito falando por intermédio de um médium, né? Aí o Saturnino falou, o que foi? Aí ele falou para ele, olha, você não fique triste não, porque nós vamos revelar para você a sua história, o seu caso. Aí ele já se ajeitou na cadeira, né? Falou, olha, há 80 anos atrás, você era um dono, era um fazendeiro no litoral do Brasil. Era um homem de muito dinheiro. E você tinha muitos trabalhadores na sua fazenda. E você era uma pessoa extremamente rigorosa.
E teve uma vez que você determinou lá os trabalhos para serem feitos e um dos seus trabalhadores não conseguiu cumprir. E embora ele justificasse os motivos por que ele não conseguiu fazer, você determinou uma punição muito severa para ele. E essa punição foi tão severa que gerou como consequência, ele perdeu o braço. E aí, quando você desencarnou, você chegou no mundo espiritual e isso que você fez te causou muito sofrimento. Você ficou anos com a sua consciência te acusando do que você tinha feito. Depois você foi resgatado, foi para uma colônia espiritual e foi então elaborado o planejamento da sua reencarnação. E aí você já estava mais equilibrado, muito arrependido do que você tinha feito, e você mesmo pediu. Aliás, a palavra que está no livro, nessa história do Saturnino Pereira, A Vida Escreve, não é nem que pediu, está escrito que ele implorou. Você implorou para na próxima encarnação que você fosse submetido a uma experiência onde você sentiria a dor que você causou no outro. E você sofreria um acidente e você perderia o braço. Não para punir, para castigar, porque Deus não pune, não castiga. Mas você queria sentir em você mesmo essa dor tão grande para você nunca mais se esquecer e nunca mais querer fazer isso com outra pessoa. Aí você encarnou. Só que na sua encarnação, você desde jovem entrou já na evangelização com as crianças, depois jovem você participou do grupo jovem, como se tornou um trabalhador do centro espírita, onde tinha trabalho de fazer o bem que você estava fazendo. Então aquilo que você estava programado, que você deveria aprender para gravar na sua alma, que a gente tem que fazer o bem ao próximo, praticar a caridade ao próximo, você não precisava mais passar por aquela experiência dolorosa, porque você aprendeu por sua escolha. Você decidiu fazer o bem. Então, quando chegou o momento de você passar por essa experiência dolorosa que estava programada, que você iria perder o braço, coisa que você fez no passado, poderia até não perder nada. Mas como você tinha implorado para acontecer alguma coisa, você perdeu só o dedo polegar. Aí ele já se reequilibrou. No dia seguinte, chegou cedinho no trabalho, com a tipóia, com o dedo enfaixado. Aí eu pensei, mas Saturnino, o que você está fazendo aqui? Você não tem um atestado aí de 2 meses, não sei quanto? Você está debilitado, você sofreu? Falou, nada, estou bem. Graças a Deus eu estou muito bem. Veja que agora ele tinha uma compreensão. Então nós vimos nesse caso do Saturnino Pereira, que é narrado pela essa mediunidade luminosa do Chico Xavier, que ele, de tanto fazer o bem, praticar a caridade, né, as palavras do apóstolo Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Né? A lei de justiça, amor e caridade, né? A caridade, o amor, encobre as consequências dos nossos erros do passado. Veja um exemplo real que aconteceu. E isso é verdade para todos nós. Todo o bem que nós fazemos, cada trabalho que a gente faz em prol do outro, né? A caridade que a gente pratica, aqui no centro espírita, no nosso local de trabalho, quando nós somos úteis ao outro. O importante é que a caridade, o que é a caridade? É dar de si ao outro, sem exigir recompensa, sem exigir retribuição. A caridade é dar de si ao próximo, sem exigir retribuição, sem exigir recompensa. Então, assim como aconteceu com Saturnino Pereira, acontece com todos nós. Nós não temos ideia de quantas experiências dolorosas nós já fomos poupados por termos aceitado esse convite, no nosso caso aqui, de virmos participar e trabalhar aqui no Centro Espírita André Luiz. A gente não tem ideia. Por isso que nós devemos incluir nas nossas orações,
quando a gente agradece a Deus por todas as bênçãos que recebemos, acrescentar uma prece que talvez a gente não faça muito. Agradecer pelas bênçãos ocultas, que são as bênçãos que nós fomos poupados de passar por uma experiência difícil e que a gente nem ficou sabendo que foi poupado. Só quando a gente desencarnar, daqui a muitos anos, né, a gente vai chegar ao mundo espiritual, olha aqui, ó, o que você ia passar. Mas por você muito ter trabalhado, se dedicado ao amor ao próximo, praticado a caridade, então não foi necessário você passar isso, por isso. Porque você aprendeu pelo caminho do amor, fazer o bem, porque o objetivo dessa lei de justiça, amor e caridade não é castigar ninguém, porque Deus não castiga, é educar a alma. Mas se a alma já se educou por si só, para que tem que ser punida? Não precisa. E a gente compreende o amor de Deus. Então essa lei, meus irmãos, de justiça, amor e caridade, é um tema que deve ser central nas nossas vidas. Nós devemos pensar nessa lei. E é importante chegarmos em casa, pegarmos ali o livro dos Espíritos, hoje, amanhã, ler essa lei, na terceira parte do livro dos Espíritos, lei de justiça, amor e caridade. Praticar a caridade. A caridade é a solução para todas as questões da vida. A pessoa está passando por dificuldades, está passando por problemas. O que nós espíritas vamos recomendar? Pratique caridade. Teve um caso que para mim ficou assim, muito emblemático. Uma irmã nossa estava passando, que não era espírita, era católica, passando por problemas de depressão muito severo, e fazendo tratamento com psiquiatra, tomando remédios há anos. E ela estava aos pouquinhos, assim, melhorava, voltava, melhorava. Aí alguém falou para ela, olha, por que você não faz um tratamento espiritual no centro espírita? Mas você não precisa virar espírita, você vai lá fazer o tratamento. Aí ela começou a frequentar o centro espírita, ia na igreja, ia no centro espírita. Assistia a palestra e foi participar do diálogo fraternal. Aí ela contou, olha, eu tenho uma depressão muito grande, eu não tenho desânimo, ânimo nem para sair da cama, prostrado, desanimado. Aí, no diálogo fraternal, né, o irmão falou, você faz orações em casa? Eu faço, eu oro, eu sou religiosa, eu sou católica, aqui no Espiritismo vocês estão falando que tem que orar, eu já oro. Aí, o atendente teve uma inspiração, né, que todo diálogo fraternal, o atendente, ele é um médium também, ele está recebendo uma inspiração. Ele perguntou para ela assim, a senhora mora em casa ou em prédio, né, em condomínio? Eu falei, não, eu moro num prédio, em condomínio. Aí ele perguntou para ela, a senhora conhece as pessoas que cuidam ali da faxina, da limpeza do prédio? Ela falou, conheço. A senhora sabe o nome deles? Não, o nome eu não sei. Pois então nós vamos transmitir uma orientação para a senhora. Procure conhecer todos eles, pelo nome, e converse um pouquinho com cada um deles. E procure identificar qual deles teria uma necessidade que você se sente em condições de ajudar, que você se sente mais sensibilizado. Ela achou aquilo assim meio, falou, puxa, eu estou precisando de caridade aqui, estou precisando de ajuda, você está me mandando ir atrás dos outros. Aí ela foi, chegou no prédio e começou a conversar. Cada dia ela conversava com a pessoa contava a história dela, as dificuldades, os problemas, até que chegou numa senhora da faxina. E ela perguntou, e a senhora? Falou, eu tenho meu marido, ele fica em casa, porque ele tem um problema na coluna, não pode trabalhar. E eu tenho 3 filhos. Um dos filhos, que é o mais velho, ele é tetraplégico. Vive na cama. Tem que trocar a fralda dele, não levanta, não mexe os braços, as pernas. Tem um segundo que tem um grau de transtorno mental. E o terceiro não tem nenhum problema físico. Ela já levou assim um choque, né? Falou, mas a senhora, além do trabalho aqui, a senhora tem outro trabalho? Não tem, porque eu tenho que chegar em casa e cuidar da minha família, eu tenho que cuidar do meu filho. Ela falou, mas a senhora faz isso tudo com o salário que a senhora ganha aqui? Eu falei, mas graças a Deus nunca faltou nada. E elas
ela tinha um sorriso no rosto. Ela ficou falando, não é possível. E o que a senhora precisa? Aí ela falou, olha, as pessoas aqui do prédio sempre me ajudam, uns dão fralda, outros dão leite especial que meu filho tem que tomar, por isso que nunca faltou. Mas o que a senhora quer que eu traga? Eu vou trazer fraldas. Ela começou a levar fraldas para essa senhora, trabalhadora da faxina. Aí depois ela falou, e como é que está seu filho? Não, está bem, nossa, ele ficou tão feliz. O que mais que a senhora precisa? Ah, compra um pouquinho de leite. Ela começou a comprar leite. E ela começou a se envolver com aquela vida daquela família. Aí ela começou a comprar, mas me conta mais, mas como é que você faz? Você dá conta então, porque seu marido está com um problema na coluna, você cuida da família com esse salário e você está assim sorrindo, eu vejo você aqui sorrindo. Ah, isso é Deus é que me sustenta. E aquilo eu não conseguia pensar em outra coisa, eu só pensava nessa mulher, mas como, meu Deus, que essa senhora tinha tudo, um apartamento maravilhoso, dinheiro, um carro, e não conseguia sair da depressão há anos, né? Aí um dia ela falou assim, eu posso fazer uma visita na sua casa? Aí ela falou, mas você vai na minha casa? Eu moro lá longe, uma casinha assim, que é 3 cômodos, uma casa pequenininha. A senhora quer ir lá? Ela falou, quero. Aí ela foi lá fazer a visita. E aí quando ela chegou na casa, realmente era num bairro muito, muito pobre, uma casa muito simples, né? E ela muito assim, ansiosa, querendo ver esse menino tetraplégico. Aí quando ela chegou, sentaram na sala, estava ali o pai, os outros 2 filhos, né? Ela ficou ali conversando, e ela viu que naquele lar havia alegria, eles riam, ficavam felizes com a presença da visita, fizeram um cafezinho, e ficou conversando, todo mundo animado, mas ela assim, com aquela curiosidade, queria ver o outro menino. Aí ela falou, eu vou te apresentar a minha joia, a mãe falou. Aí ela puxou, o quarto nem porta tinha, era uma cortina, puxou a cortina e estava lá o menino deitado na cama. Aí quando ela entra, o menino começa a rir, fica alegre, ela pega ele e carrega, ele já está, acho que estava com uns 11 anos, era pesado, e ela carrega, ela tem uma força, e deita ela assim sobre o ombro, ele começa a rir, e ela beija ele e ele consegue beijar ela. E ela relata, quando ela voltou no diálogo fraterno, que na hora que ela viu essa cena, esse amor dessa mãe por esse filho, ela ficou curada. Essa experiência transformou a vida dela. Ela voltou no centro e contou essa história. E esse amigo nosso nos contou, falou, vou contar essa história. Eu falei, pode contar, não tem problema. Então vejam que a caridade, o amor, né, ela cura até doenças. Essa irmã reduziu drasticamente os medicamentos que tomava, mas ela reconquistou a alegria de viver fazendo o quê? A caridade, fazendo bem ao próximo. E o Espiritismo veio nos ensinar que a caridade pode ser praticada de muitas maneiras, né? Pode ser praticada com o pensamento, com as palavras, com as ações. E principalmente um destaque. A caridade é dar de si ao próximo, sem exigir retribuição. Então nós vamos fazer um exercício aqui rapidinho, vou pedir para vocês participarem comigo. Como é que a gente pode fazer a caridade? Porque a caridade tem que ser praticada diariamente para a nossa vida realmente melhorar, todos os dias. Então nós vamos fazer um desafio aqui. Vamos listar algumas caridades, porém com um detalhe, sem usar nenhum real de dinheiro. Caridade sem dinheiro. Me ajudem aí, alguns exemplos. Um abraço, né? Nossa irmã deu um exemplo ali. Vamos analisar um por um, só um pouquinho. Vocês concordam que o que ela falou é caridade ou não? Sim? Aqui, quando vocês vão participar do passe, todos nós vamos participar do passe, nós recebemos a fluidoterapia, né? A transmissão de energias que vem dos espíritos mais evoluídos, passam pelo médium e chegam para a gente. E a gente sente aquele bem-estar, sente reequilibrar nossas energias. É um passe.
Jesus fazia isso em posição de mãos, ele transmitia energia. O abraço é também uma forma de paz. A gente está passando a nossa energia. Claro que um abraço com amor, com serenidade, você está passando. Só que às vezes a gente não para pensar que um abraço feito com amor, você na hora que estiver abraçando a pessoa, mentalizar Jesus, abençoando, é um ato de caridade. Outro exemplo, alguém falou aí, não consegui. Aqui, ó. Oração para as pessoas. Ótimo. Oração para as pessoas. Será que a gente já tinha parado para pensar que uma oração é caridade? Só que tem um detalhe. Nossa irmã mesmo já explicou. Tem que ser a oração para as outras pessoas. Porque muitas vezes nós oramos pedindo a Deus, a Jesus, para abençoar a nós mesmos, que é uma oração justa, nós devemos pedir, e pedimos pela nossa família. Só que muitas vezes a gente para aí. E o que é a caridade? Orar pelas outras pessoas. Igual a nossa irmã Rita leu para nós no livro Evangelho do Espiritismo: amai os vossos inimigos, orai pelos vossos inimigos. Nós não devemos considerar ninguém nosso inimigo, mas se alguém se considera nosso inimigo, é o nosso dever orar por essa pessoa. E isso é um ato de caridade. E quando a gente ora pela outra pessoa, essa energia é irradiada e ajuda a dissolver os sentimentos contrários. Só que muitas vezes, quando alguém fala mal da gente, nos critica, a gente fica tão incomodado que a gente se esquece de praticar essa caridade. É falar, mas eu vou rezar para um outro que eu estou com raiva dele, a pessoa me enganou, a pessoa mentiu para mim. É isso mesmo. Ah, mas a minha prece vai sair meio falsa. Não tem problema, pode fazer. A primeira vez sai meio forçada, você está orando pela pessoa, mas sei lá dentro. A segunda, a terceira, daqui um pouco, nossa, não tem mais nada aqui dentro. Está tudo bem, estou orando pela outra pessoa. Orar pelos vossos inimigos. E aí aquela energia é dissolvida. Então a oração é um recurso extraordinário de praticar a caridade. Orar nas nossas preces, gente, vamos expandir, orar não só por nós, nossa família, pelos vizinhos, pessoal que mora na nossa rua, orar pelas todos os irmãos aqui do Centro Espírita André Luiz, orarmos uns pelos outros. Por que não orar por toda a cidade, por o Brasil, pátria do Evangelho? Por que não pedir a Deus, a Jesus, para abençoar toda a humanidade? Olha, nós estamos praticando a caridade. Os países que estão em guerra, a gente imaginar uma luz descendo ali. Então, mas será que isso vai ajudar? Claro que ajuda. Quanto mais pessoas estiverem orando num país em guerra, imaginando uma luz, chega uma hora que essa luz vai predominar naquele local. Então vejam, o abraço, a oração, acho que dá tempo para mais um exemplo. Quem me diz aí? Ouvir, exatamente, muito bom. Ouvir as outras pessoas. Primeiro conferir com vocês, né? Vocês concordam que ouvir é caridade? Sim. Só que tem que ser um ouvir diferente. Um ouvir amoroso, um ouvir com interesse, né? Você imagina se uma pessoa está assim com um problema, passando uma dificuldade, fala, nossa, queria conversar com você. Você fala, claro, vamos conversar, você senta. Aí a pessoa está falando, daqui a pouco você pega o celular e olha. Você não falou nada, mas sem falar nada, o que você está dizendo para a pessoa? Hein? Ó, termina logo aí, eu tô com outro assunto aqui, não é? Sem falar nada. Não está ouvindo. Então a pessoa está falando, você começa a olhar para o lado. A pessoa está falando, você olha para lá, você olha para cá. O que você está dizendo? Sem falar. Não estou muito interessado no que você está falando. Então ouvir não é uma caridade fácil como aparenta ser. O ouvir nós temos que ouvir com interesse. Olhar nos olhos da pessoa, prestar atenção nas expressões faciais. E aí, ouvindo com atenção, nós vamos ser inspirados às poucas palavras que a gente precisa dizer para fortalecer aquela pessoa, consolar. A gente não precisa falar muito. A maioria das vezes, eu tenho certeza que muitos de nós aqui já passou por isso, às vezes uma pessoa vem conversar com a gente ouve com tanta atenção, a gente praticamente não falou nada. Aí a pessoa fala, nossa, mas foi tão bom conversar com você, olha, eu estou me sentindo renovado. Aí você fala, mas não falei nada, mas ouviu com atenção. Ouvir com atenção é uma grande caridade. Então esse exercício, gente, a gente pode continuar
fazer em casa, que caridades que a gente pode fazer, palavras de estímulo ao outro, palavras de esperança, é tanta coisa que a gente pode fazer sem usar dinheiro, com dinheiro também, cestas básicas, roupas, remédio, mas para mostrar que é um campo enorme de fazer o bem ao próximo. E o amor cobre uma multidão de pecados. Por isso, Allan Kardec, sabiamente inspirado, nos exaltou a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, para encerrarmos, vamos repetir o nome dessa lei, para a gente não esquecer. Lei de justiça, amor e caridade. Essa é a lei mais importante que tem. É uma lei que mostra e demonstra o amor de Deus por nós. Porque aquele que ama e aquele que pratica caridade está abrandando as consequências da lei da justiça. Essa é uma lei profundamente consoladora. Quanto mais o bem eu faço ao próximo, mais os meus débitos, as minhas consequências da justiça são diminuídas. Lembrando desse caso do Saturnino Pereira, que estava programado perder todo o braço, mas porque ele dedicou a sua vida a fazer o bem, a praticar a caridade, perdeu um dedão, ou poderia não perder nada. E assim também todos nós, quando escolhemos esse caminho de praticar a caridade, nós podemos curar doenças, como uma depressão, ou nós podemos mudar o foco dos nossos problemas, porque fazendo ao bem ao próximo, levando a caridade ao próximo, alguma coisa vem ao nosso encontro. Sabe o que é? A felicidade. Quando a gente consegue deixar nossos problemas um pouquinho de lado, não é fingir que não tem problema, deixar eles um pouquinho de lado e procurar levar alegria e esperança ao outro, a alegria do próximo virá ao nosso encontro onde a gente estiver. Esse é o ensinamento do Espírito Emmanuel. Por isso que praticar a caridade é tão bom. E por isso que essa lei de justiça, amor e caridade é uma lei profundamente consoladora. E coloca para todos nós a oportunidade de transformar as nossas vidas, sempre levando essa palavrinha como um mantra, praticar a caridade, fazer a caridade. Eu estou vendo aqui umas jovens estudantes, Como é que se pode fazer a caridade na escola? Ajudar o coleguinha numa matéria que ele não sabe. Isso é caridade. Se interessar pelo bem do outro. Então, o campo da caridade vai se tornar algo automático em nós e a nossa vida vai se tornar mais feliz. E assim nós concluímos a nossa reflexão da noite de hoje, agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho com que nos ouviram, pelas boas energias que irradiaram, pelas participações que foram ótimas e nossos votos de muita paz para todos. Obrigado.